usar a água de forma racional tem sido debate por todo o país. Pesquisadores, profissionais da área e produtores rurais têm discutido e muito as formas de preservação e gestão ambiental. Sabemos que para continuar a usufruir desse bem tão precioso, é necessário tomar algumas atitudes. Em 2014, a Organização das Nações Unidas iniciou o relatório sobre o desenvolvimento mundial dos recursos hídricos. Este documento destaca que alguns países já adotam políticas para o combate ao desperdício de água. Outro ponto em destaque foi o alerta à necessidade do envolvimento de todos os setores da sociedade. As atividades do campo, como pecuária e agricultura, correspondem por até 70% do uso de água. Em 2050, corremos o risco de ficar sem este recurso precioso que é indispensável para a vida. Nós temos aí uma sequência aí de córregos, né? Botas, Imbiruçu, Prosa, mas 50% aproximadamente da água de Campo Grande vem do Guariroba, que está aqui próximo a Campo Grande, mas teve um investimento muito alto para transportar essa água até a cidade de Campo Grande. Uma dica simples é: pense bem antes de utilizar água na sua casa. Se possível, pode planejar cisternas, né, para guardar água, para fazer o uso que não o utilizado para alimentação, para molhar suas plantas, né, para lavar seu carro, para lavar o seu pátio. Isso aí já ajuda bastante, porque esse consumo é muito alto dentro da cidade. E cada vez que nós usamos mal essa água, mais água precisa ser retirado, né, da natureza, e com isso os reservatórios vão se esgotando muito rapidamente. Em Mato Grosso do Sul, a entidade que representa os usuários dos recursos hídricos no campo é a FAMASU. A consultora Daniela Marques fala sobre a importância do cadastro que garante o recurso natural e a proteção da riqueza incolor. O cadastro estadual de usuários de recursos hídricos, ele está aberto, né, para todos os usuários desde 2012 no site do IMASU. Porém, em 2014, com a regulamentação da outorga, que é o direito do uso da água, teve uma mobilização. Então, toda a sociedade pôde estar sendo esclarecida sobre esse cadastro. Então, esse cadastro é para todo o usuário, não é só para a classe agro, é para todos os usuários de água bruta. E como que está o cenário de Mato Grosso do Sul com relação a obedecerem aí esse cadastro? Eles estão procurando, a mentalidade dos produtores em atender essa solicitação está sendo vista como? Então, os produtores agora, depois dessa mobilização, dessa sensibilização, eles estão sim atentos a esse cadastro, e a partir do momento que tiver que requerer a outorga, que tiver regulamentado o procedimento, né, para requerer a outorga, aí sim o cadastro vai estar efetivamente feito, né, por todos os usuários, para que a gente tenha esse mapeamento dos recursos hídricos, porque ele é o pré-requisito para requerer a outorga. Atualmente, a sociedade rural compreende a importância de tanto zelo pelo bem natural. O principal benefício, é a conservação do seu próprio recurso, né? Que ele vai ter aquele direito de usar e ele vai ter garantia que aquele recurso hídrico vai estar disponível para ele durante muitos e muitos anos. E a outra é que ele vai garantir para ele e para os vizinhos não só a qualidade, como a quantidade. Então, quanto melhor a gente mantém as APPs, quanto melhor a gente mantém as nossas nascentes, melhor vai ser a qualidade da nossa água e maior vai ser a nossa quantidade e abundância desse recurso. A água em abundância é um requisito invejado por diversas cidades do país. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa realidade comparada com São Paulo, por exemplo, é muito diferente. Hoje você vai conhecer algumas propriedades que conservam esse líquido precioso, fazendo com que chegue a diversos domicílios com muita qualidade.
Toda a produção no campo necessita de água, mas se nas cidades o problema de racionamento é evidente, imagina no campo. Próximo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seu Faraco, produtor de leite, se preocupou com os dejetos dos animais, para evitar a poluição nos lençóis freáticos. Ele faz sua parte. Após o término da ordenha, é feita a lavagem da sala de ordenha e a gente coleta todo esse material que a gente chama do excremento das fezes do gado. A gente coleta em 2 caixas d'água de 10 mil litros, espera-se um prazo de 7 a 8 dias para a gente chama para cozinhar, né, ou a fermentação desse excremento. Coleta-se depois numa carreta pipa e solta no pasto como um adubo orgânico, questão de preservação do meio ambiente, questão que hoje a nossa propriedade está na beira do Guariroba, então a gente tem toda uma preocupação da não poluição do Guariroba e ajudando o meio ambiente. Grandes produtores, conhecidos nacionalmente, também têm uma preocupação especial quando o assunto é água. Uma preocupação constante do nosso trabalho, tá sempre em paz com o meio ambiente. Aqui dentro da Verdana a gente protege todas as áreas de preservação permanente, as reservas são todas cercadas, né? O gado não tem acesso, não bebe na beira do rio. A gente trabalha 100% com água canalizada em piletas. E, inclusive, a gente busca preservar ao máximo, até passando aquilo que é exigido por lei, né? As nossas reservas superam o mínimo legal. E eu acho que essa combinação da fauna e da flora local com um trabalho racional que faz com que a gente tenha aí um resultado cada vez mais expressivo e mais reconhecido pelo mercado. Como podemos ver, não importa o tamanho da propriedade, o importante é preservar a água tão valiosa. Além de produtores, o papel de continuar o abastecimento de água continua com as empresas fornecedoras. Na cidade de Campo Grande, por exemplo, a fornecedora abriu as portas para que pudéssemos conhecer todo o processo. Nós captamos a água do córrego Guariroba, que dista mais ou menos 31 quilômetros aqui da ETA. Em média chegam 1.200 litros por segundo na estação e ela passa por 5 etapas de tratamento. A coagulação, que é a dosagem do nosso produto químico, a formação dos flocos, que é a segunda etapa, chama-se floculação. Terceira etapa, decantação, onde os flocos formados vão sair por precipitação e gerar o nosso resíduo do tratamento, que é o lodo. Esse lodo a gente descarta para tratamento para o esgoto. A quarta etapa, que é a filtração. Então a água passa por uma série de camadas, carvão, areia e pedra, onde o material filtrante fica, a turbidez fica acumulada nesse material filtrante. E a quinta etapa, que é o tratamento químico, onde a gente dosa o cloro, a cal hidratada e o flúor. Então, nesse momento a água já está pronta para consumo e vai ser destinada para 4 reservatórios e dali distribuída para a cidade. Após todo esse processo, a água é encaminhada ao setor de tratamento para cloro e testes de qualidade. Temos um laboratório que monitora todos os parâmetros envolvidos no tratamento. pH, turbidez, cor, cloro, flúor, alcalinidade, de hora em hora. Posteriormente, quando a água já é distribuída, temos um laboratório que faz o monitoramento de vários pontos da rede. Então, diariamente, temos 4 coletores que passam por toda a cidade, trazem amostras para o laboratório e faz essa verificação da qualidade da água. Fala pra gente, como que está sendo chegada a qualidade que vem do rio para vocês? Como que está sendo? Está sendo suficiente para fazer o tratamento? A quantidade está sendo suficiente para abastecer a cidade? Certo. Campo Grande já é privilegiado nos 2 aspectos, tanto na qualidade da água quanto na demanda. Nós temos água sobrando para vários anos e a qualidade também ela é muito boa se comparada com outras cidades. A gente fala que é até difícil de tratar a água de tão boa que ela chega em alguns momentos aqui pra gente.
Então, acho que Campo Grande pode ficar segura quanto a esses dois aspectos. Não vai acontecer com a gente o que aconteceu em São Paulo. Pode até acontecer, mas vai demorar muito tempo. Quanto tempo? É difícil de dizer. Depois disso, a empresa continua com o trabalho, desta vez de monitoramento e atendimento à população. Neste setor, os funcionários visualizam os locais de distribuição da água. 100% da operação do sistema de água, 100% da operação do sistema de esgoto e a segurança patrimonial. Então nós temos quase 200 câmeras espalhadas por praticamente os principais processos que nós temos aqui na cidade, onde muitas dessas câmeras também têm sensor de presença e sensor de fumaça. Quando nós disponibilizamos uma tecnologia como essa aqui em Campo Grande, é muito importante porque nós buscamos a eficiência na prestação do serviço para a população. Nós temos aqui também uma outra tela dessa que nós estamos vendo aqui no fundo, que é um software israelense, onde nós buscamos monitorar o sistema de abastecimento de água num nível de detalhes assim espetacular. Hoje nós, na grande maioria das vezes, quando as pessoas nos ligam reclamando de algum serviço que nós prestamos aqui, na grande maioria das vezes nós já sabemos que problema é, ou seja, nós trabalhamos preventivamente. Quando as pessoas nos ligam, na grande maioria dos casos, nós já sabemos que problema é, nós já tomamos as atitudes por telemetria, ou seja, remotamente, ou nós abrimos algum setor, ou nós fechamos algum setor de distribuição, por exemplo, para fazer uma manutenção mais rápida. No mesmo momento, nós abrimos também uma descarga de rede, por exemplo. Você tem que fazer algum reparo de vazamento, por exemplo. Em muitos casos, nós conseguimos fazer toda a operação remotamente. Isso dá uma agilidade muito maior para a Águas Guariroba e uma prestação de serviço muito melhor para a população de Campo Grande. Mas depois da água tratada e disponibilizada aos moradores de Campo Grande, ela passa por outro processo, aquela que depende de você. Muitos de nós poluímos a água, principalmente após o uso doméstico. Uma das mais graves contaminações é com o descarte inadequado de medicamentos. As pessoas não enxergam, não têm gosto. E o grande risco, além das intoxicações, além das alergias que aparecem, são as bactérias que estão nesse ambiente de rios, de águas contaminadas, que entram em contato com esses antibióticos de forma bem diluída, e a gente sabe que a bactéria, quando entra em contato e não morre, ela adquire resistência a esse antibiótico. Então, nós vamos ter cada vez mais bactérias, o que a gente chama de superbactérias, multiresistentes a esses medicamentos, porque não morrerem e adquiriram resistência. Cada vez mais a indústria vai ter que produzir medicamentos mais fortes para combater infecções, e a Organização Mundial de Saúde prevê aí um caos de saúde pública por conta desse simples jogar medicamento fora de forma inadequada. A preocupação do Conselho com relação a isso é, primeiro, alertar a população que ela deva fazer esse descarte de forma correta e alertar o poder público para arrumar uma forma de recolher esses medicamentos e fazer esse descarte que a gente chama de ambientalmente de forma correta. Então, hoje o que a gente tem seria a incineração desses produtos jogados na natureza. Que essas imagens dessa beleza natural rica faça você refletir sobre como devemos preservar e garantir a existência desse recurso.